Olá, turminha. Vamos lá a mais uma aula. Fundamentos da Física, aplicações das leis de Newton. Isso aqui a gente já viu na aula passada, né? Falando sobre dinâmica, força, interações com as leis. E hoje nós vamos começar falando um pouco sobre máquina simples. Definição: dispositivo que permite multiplicar força com a finalidade de facilitar a realização de uma tarefa, ou seja, realizar um trabalho. Equilibrar força maior aplicando equilibrar uma força maior aplicando uma força menor. Vamos lá, resumindo o seguinte: essas três máquinas que estão abaixo aí, alavancas, polias, plano inclinado, elas vieram para estar facilitando o nosso trabalho. Nós vamos realizar um trabalho, ou seja, levantar um peso elevado, mas realizando uma força bem menor. Ok? Vamos ver como isso se dá. Vamos lá. Primeiro falando sobre a alavanca. Sistema constituído de uma barra rígida apoiada sobre um ponto de apoio fixo. Então está aqui a carga, coloquei aqui meu ponto de apoio e aqui é onde eu vou realizar uma força. A ideia é que a força aplicada aqui, a força da pessoa que vai aplicar aqui, seja menor que a força peso, entendeu? Ou seja, vou levantar esse peso fazendo um esforço bem menor. Vamos lá. Para conceituar essa nossa matéria é o seguinte, cada cara desse aqui tem um nomezinho. Vamos lá. Aqui onde eu vou fazer minha força, vou aplicar a minha força, chamado de força potente. Sou eu, força potente. E aqui a carga que está resistindo a essa minha força, que eu quero levantar, quero içar, chama-se força resistente. Ok? E a distância da força resistente até meu ponto de apoio é chamado de braço. A distância da força resistente até o ponto de apoio e da força potente até o ponto de apoio é chamado de braço. Da força resistente até o ponto de apoio é chamado de braço resistente. Da força potente até o ponto de apoio é chamado de braço potente. Esse pedacinho aqui seria o braço resistente. Esse pedacinho aqui, o braço potente. Vamos lá, tá aqui. Pessoa, pedra, para aqui seria nessa pedra aqui o ponto de apoio e a carga, que seria a força resistente. Resumo: força potente, o eixo, né? Ponto de apoio, força resistente. Tá aqui. Só que nós temos que classificar os tipos de alavancas. Nós temos três tipos de alavanca: alavanca interfixa, que é a primeira que nós vamos começar. Temos a interpotente e a interresistente. Vamos ver como seria cada uma. O que vai mudar é em relação a onde vai estar a força potente, ou seja, onde eu vou estar fazendo a força, que é o principal. Vamos lá. Essa primeira aqui é a alavanca interfixa. Inter, que está entre, fixa, quem está entre é o ponto fixo, que é o ponto de apoio. Interfixa. Opa, quem está entre aqui, ó? Quem está entre as duas forças? O ponto fixo. Então por isso chama inter, não precisa estar no meio, né? Que está entre essas duas forças, então por isso que chama interfixa. Quem está entre é o ponto fixo. De um lado a força potente, do outro lado a força resistente. Um exemplo aí de alavanca interfixa. Tá aqui, gangorra, uma interfixa. Alavanca, outro modelo de alavanca interfixa. Aqui eu faço o esforço, aqui a força resistente, ponto de apoio, ponto fixo. Vejam que não precisa estar exatamente no meio. Quem está entre é sempre o ponto fixo na interfixa. Aqui a gente vai ver depois, resolvendo o exercício, o ponto fixo, quanto mais próximo estiver da força resistente, menor será o meu esforço. E quanto mais próximo estiver da força potente, maior será o meu esforço. Vamos aqui alguns exemplos de interfixa. Aqui o martelo funciona como uma interfixa. Eu tenho aqui a minha mão, que é a força potente. Eu faço numa das extremidades, a força potente, tá? Aqui seria minha força resistente e aqui nessa parte do martelo seria o meu ponto fixo, meu eixo, tá?
Temos também a tesoura, aqui onde eu faço a força potente, onde eu faço o meu esforço. Aqui a força resistente, a força a ser vencida. E quem está entre, né, o ponto de apoio, o ponto fixo, o eixo, é aqui, ó, aquele parafusinho no meio da tesoura aqui, que seria o meu ponto fixo, tá? Então aqui são alguns modelos de interfixes, temos mais alguns outros aí na apostila. Vamos lá, a interresistente. Quem está entre é a força resistente. Então, de um lado tem a força potente, aqui o ponto de apoio, ou eixo, ponto fixo, e quem está entre é a força resistente, por isso que é interresistente. Temos aqui um exemplo de interresistente, o carrinho de mão. Aqui a pessoa formando aqui a força potente, na outra extremidade aqui a roda, seria o meu eixo, né, o meu ponto fixo, e a carga seria minha força resistente, a força a ser vencida, a carga que eu quero levantar. Vejam que a carga pode estar mais à frente do carrinho ou mais atrás, mas ela sempre vai estar entre o ponto de apoio e a força potente. Aqui alguns exemplos de alavanca interresistente. Força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Está aqui o abridor de garrafas, tá? Aqui a força potente, aqui a força resistente e aqui o ponto de apoio, né? Aqui na outra extremidade, onde vai apoiar aqui no bico da garrafa. O quebra-nozes e o carrinho de mão que já mencionamos anteriormente. E por último, o último tipo de alavanca aí, alavanca interpotente. Alavanca interpotente quem está entre é a força potente. Interpotente, quem está entre é a força potente, tá? Não importa que os lados que estão a força resistente e o ponto de apoio, mas quem vai estar entre é a força potente. Tá aqui alguns exemplos de força, alavanca interpotente, tá? Pá, vassoura, pinça, pegador de gelo, pegador de macarrão, tá? Esses são alguns exemplos de interpotente. Aqui na extremidade aqui eu tenho a força potente, aqui funciona o eixo e aqui a força resistente. E o mesmo vale para a vassoura. Aqui alguns exemplos aqui de interpotente, aqui ó, cortador de unha, vassoura e a pinça de tirar a sobrancelha, né meninas? Apesar que pode ser meninos também, né? Meninos também hoje em dia estão ficando mais vaidosos, né? Pode tirar a sobrancelha também. Vamos lá. Aqui alguns exemplos, né, de tipos de alavanca. Vamos falar um pouco sobre momento, que é sobre alavancas. Tá? Vamos aqui para o exercício em si para a gente entender. É preciso erguer um peso de... Peso não, né? A palavra aqui seria massa, né? Uma massa de 1.000 kg por meio de uma alavanca, qual deve ser a força resistente e seus braços de uma alavanca. Opa, meu gravador está cobrindo aqui. São 1,2 metros para a força potente e 0,24 metros para a força resistente. Então temos uma alavanca, temos aqui de um lado a massa de 1.000 kg, o braço da força aqui de 0,24 metros, do outro lado, onde eu vou fazer o esforço, é de 1,2 metros, 1,20 metros, que é a mesma coisa. Vamos lá, como que é que eu faço esse tipo de exercício para calcular qual que vai ser a força que eu vou fazer do outro lado, para que haja equilíbrio. Então, eu vou entender que a força de um lado vezes a distância desse lado tem que ser igual à força do outro lado vezes a distância do outro lado. Ou seja, vamos imaginar aqui o equilíbrio, a iminência de um giro aqui, tá? Então vamos lá. Eu chamei aqui de força 1 vezes a distância 1, tem que ser igual a força 2 vezes a distância 2. Tá? Vamos lá. Força 1. Aqui está 1.000 kg, mas só que é massa. Quando eu tenho que fazer a força, para calcular a força, a gente viu na aula passada, eu tenho que multiplicar por 10, né, no planeta da Terra, multiplicar pela gravidade. Então, eu vou fazer 1.000 vezes 10. Então, o valor da força que eu vou colocar aqui é 10.000, não é 1.000, tá ok? É porque é força, porque ele quer a resposta, ele perguntou aqui, ó, força. Ele quer saber a força, então, que é em Newton, não em quilogramas. Então,
como ele mencionou força, se ele falasse massa, não ia alterar nada, se ele quisesse a resposta em massa. Como ele quer o peso, ou seja, essa força aqui tem que estar em Newton, então aqui tá, desse lado tem que estar em Newton, em Newton também. Então de um lado em Newton, do outro lado em Newton. Se o lado de cá estiver em metros, aqui tem que estar em metros. Se o lado de cá estiver em centímetros, aqui também tem que estar em centímetros. Tá? Então vamos lá. 10.000 vezes 0,24, que é o braço da força, é igual a força que tem do outro lado, no caso força P, que eu não sei quanto vale, que é o que eu quero descobrir, vezes o braço daquela força, que é 1,20 metros, 1,2 metros, mesma coisa. Aqui deu 2.400. Esse 1,2 está multiplicando, passou dividindo. Então ficou 2.400 dividido por 1,2, que vai dar 2.000 newtons. Ok? Então, voltando para o exercício aqui. Então, aqui eu tinha um peso de 10.000 newton. E aqui eu vou fazer um esforço de apenas 2.000 newton para levantar 10.000 newton. Se fosse passar isso aqui para massa, era só dividir por 10. Ou seja, para ficar que haja equilíbrio aqui, se eu colocasse uma massa de 200 gramas aqui, eu levantaria 1.000 gramas. Tranquilo? Vamos para mais um exercício? Vamos lá. Qual o módulo da força F que mantém a barra em equilíbrio mecânico na posição horizontal? Vamos lá. Força 1 vezes distância 1 é igual a força 2 vezes distância 2. Então, F vezes 60 tem que ser igual a 20 vezes 30. Tá, ó, força vezes distância igual a força vezes distância. Aqui deu 600, o 60 está dividindo, passa multiplicando, que dá a força igual a 10 newton. Então, para mim levantar essa carga aqui de 20 newton, basta eu fazer uma força aqui de 10 newton. Reparem que é proporcional. Vejam que aqui a distância é 30 centímetros e a força aqui é 20. Como a distância do lado de cá é 60 centímetros, ou seja, o dobro, a força que eu vou fazer do lado de cá vai ser a metade. Então, se eu dobrar a força, eu vou. Se eu dobrar, desculpa, a distância, eu vou diminuir a força pela metade. Tranquilo? Desculpa o barulho de fundo aí. Vou ver se eu diminuo um pouco o barulhinho de fundo aí. Para levantar 500 gramas, 500 quilogramas, perdão, emprega-se uma alavanca de 1,5 ou 1,50 metros. O ponto de aplicação e o ponto de apoio distante é de 0,30 metros. Qual a força que deve se aplicar na extremidade da alavanca para erguer a pedra? Vamos lá, ele quer saber a força que eu devo aplicar aqui para erguer essa pedra de 500 kg. Lembrando que ele perguntou a força, então tem que estar em Newton. Então, do lado de cá também tem que estar em Newton. Então, ao invés de eu usar 500 kg, eu vou usar 5.000 Newton, multiplicando esse cara aqui por 10 para transformar em força. Força, no caso, força-peso. Peso igual massa vezes a gravidade, como a gente viu na aula passada. Então, essa força vezes essa distância tem que ser igual a essa força vezes essa distância aqui, ó. Força 1 vezes distância 1 é igual a força 2 vezes distância 2. P vezes 1,2 tem que ser igual a 5.000 vezes 0,3. Isso aqui vai dar 1.500. Esse 1,2 está multiplicando, passou dividindo. Então, F ficou igual a 1.250 newtons. Tranquilo, né? Bem fácil, né, turminha? Vamos agora falar um pouco sobre polias. Vamos falar um pouco sobre polias móveis e polias fixas. Começando pela polia fixa. Para que serve a polia fixa? A polia fixa serve apenas para mudar a direção e o sentido da força. Ela é muito utilizada para suspender objetos, ou seja, ela não vai reduzir a força que eu tenho que fazer, e sim trocar o sentido. Vamos lá, ó. Aqui ó, eu tenho uma polia fixa, tá vendo? Tem uma polia fixa. Então, ao invés de eu puxar para cima para levantar essa carga, eu posso puxar para baixo para levantar essa carga. Fica um pouco mais fácil, porque eu posso usar meu próprio peso como parte de força. Entenderam? Então, polia fixa só para tocar o sentido da força. E aqui tem um exemplo de polia móvel que nós vamos ver mais para frente. Aqui. Então, temos aqui um sistema com uma,
duas, três polias móveis e uma polia fixa. Cada polia móvel vai diminuir a força que eu tenho que fazer pela metade. Ah, professor, por que chama polia móvel? De acordo com esse rapaz aqui vai puxando essa cordinha, essas polias vão subindo junto. Ou seja, elas vão se movimentando. A polia fixa não sai do lugar. Ela vai continuar fixa ali. A polia móvel vai continuar fixa. A polia fixa ali em cima vai continuar fixa. A móvel vai se movimentar. Vamos pensar num exemplo hipotético aqui, você já tem uma força de 2.000 newton. Vejam que nesse cabo aqui tem um peso de 2.000 newton, mas só que foi 1.000 newton para cá nesse cabo e 1.000 newton para cá. Vejam como tivesse duas pessoas me ajudando. Opa, aqui ó, o teto me ajuda com 500, a metade. E essa outra polia aqui fica com outros, desculpa, essa polia aqui veio 2.000 aqui, 1.000 para cá, 1.000 para cá. Tá vendo? Diminuiu pela metade. Chegou 1.000 aqui, foi 500 para cá, 500 para cá. Ok? Então chegou 500 para cá, foi 250 newton para cá, 250 newton para cá. Então chegou 250 newton, passou pela polia fixa que não vai reduzir o peso, vai só trocar o sentido da força. E aqui a força que essa pessoa vai fazer é de 250 newtons. Ou seja, aqui no meu exemplo hipotético aqui eu tinha 2.000 newton. E apenas com 250 newtons de força eu consigo levantar 2.000 newton. Mas como tudo na vida, isso tem um preço. Cada polia móvel que eu coloco, eu reduzo a força pela metade. Mas só que eu vou ter que puxar o dobro de corda, ou seja, vou reduzir a minha velocidade pela metade. Porque vai estar. Estão vendo que a corda se divide aqui? Então o que vai acabar acontecendo é, como aqui vai ser a metade da metade da metade, ou seja, divide por 2, divide por 2, divide por 2, ou seja, que é a mesma coisa que divide por 8, reparem, ó. 2 elevado ao cubo, ó, divide por 2, depois divide por 2, divide por 2. Dá na mesma eu dividir por 2 3 vezes ou dividir diretamente por 8. Ou seja, eu vou fazer uma força 8 vezes menor. Vejam que 2.000 dividido por 8 vai dar os 250 aqui que a gente foi fazendo aqui passo a passo. Então, se eu vou fazer um esforço 8 vezes menor, eu vou ter que puxar 8 vezes mais corda. Vamos lá. Se eu quiser levantar essa carga 1 metro do chão, eu vou ter que puxar 8 metros de corda. Para levantar 1 metro do chão, eu tenho que puxar 8 metros de corda. Ah, mas tudo bem, né? Puxar mais corda desde que seja uma força menor, né? Tá aqui a formulinha, tá? Apesar que eu acho que fazendo por dedução seja mais fácil, mas está aqui a formulinha se vocês quiserem usar. A força que a pessoa está fazendo é igual a força-peso, né, o peso do bloco, dividido por 2 elevado a n. N é a quantidade de polias. Polias móveis, tá? 1, 2, 3. Então seria 2 elevado a 3, que dá 8, que foi que a gente deduziu aqui anteriormente. Espero que seja tranquilo e vamos para os exercícios aqui. Vamos lá. Estão vendo aqui, começando pela polia fixa. Aqui o rapaz teria que puxar essa corda aqui, ó, zoando a coluna dele, puxando aqui para cima. Agora ele colocou uma polia fixa, puxa para trás, não força mais tanto a coluna dele, facilitando o serviço. A força que vai ser feita nesse caso vai ser a mesma. A força potente e a força resistente é a mesma, não vai mudar em nada. Só vai trocar o sentido da força. Nesse caso era para cima, nesse caso é para a direita. Então, nesse caso aqui, no caso da polia fixa, a força potente é igual a força resistente. O peso da carga vai ser a mesma força que eu vou fazer. E está aqui a polia móvel. Então, cada força, ou seja, cada polia que passar a força, ela vai reduzir pela metade. E aqui é a fórmula que nós vimos anteriormente. A força potente vai ser igual a força resistente dividido por 2 elevado a n. N é o número de polias. 1, 2, 3. Polias móveis. Então, vou fazer 2 elevado a 3. A polia fixa não conta para reduzir o meu peso, e sim para trocar o sentido da força. Uma questão do cenário. Em qual das situações abaixo a pessoa aplica menor a força para erguer uma carga de massa igual a 50 kg? Aqui com mola, polia fixa e mola, polia fixa, duas polias fixas e aqui uma polia móvel e uma polia fixa. Opa, qual que vai ser mais fácil? A polia móvel, né? Aqui eu tenho uma polia móvel, vai reduzir o peso pela metade. Então, nesse caso aqui, onde eu farei menor esforço.
Aqui esse exercício ele quis que a gente fizesse ao contrário. Ele falou pra gente qual era a força, ele quer saber qual é o peso. Ao invés de ir dividindo por 2, eu vou multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2 três vezes. Ou, usando a nossa formulinha aqui, força, quanto que é a força que a pessoa está fazendo? 45 newton. O peso está ali embaixo, não sei. 2 elevado a n. N é a quantidade de polias móveis. Eu tenho 3 polias móveis, então vai ser 2 elevado ao cubo. Então 45 é igual a P sobre 8. O 8 agora está dividindo, eu vou isolar o P, vai passar multiplicando. Então P vai ser igual a 45 vezes 8. 45 vezes 8 é igual a 360 newtons. Ou seja, para mim levantar 360 newtons, eu fiz apenas 45 newtons de força. No caso aqui, eu fiz o exercício pediu para que a gente fizesse ao contrário. Suponha que em uma dessas sacolas sejam colocadas 1.200 kg de entulho e que todos os pontos de fixação de cada alça sofram trações de mesma intensidade quando a sacola é erguida. Qual será a força-peso que cada ponto de fixação? Vamos lá, ele quer saber qual que vai ser. Tem aqui na sacola 1.200 kg. Como ele falou força, então vou multiplicar por 10. A força que tem aqui, a força-peso é de 12.000, ou seja, vou pegar 1.200 vezes 10 dá 12.000. Então eu tenho aqui 12.000 newtons. E ele quer saber em cada ponto de fixação. Quem faz correr nesse exercício fala, professor, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de fixação. Nada disso, eu não tenho 4 pontos de fixação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos de fixação. Então, essa força vai ser dividida por 8. 12.000 newtons dividido por 8, que dá 360 newtons. Então, essa é a força em cada ponto de fixação, que foi o que ele pediu. Vamos para um exercício mais elaborado aí, juntando os dois tipos de máquina simples. Qual deve ser o valor da força P para que o sistema a seguir esteja em equilíbrio, dado que a gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado? Tá? Então, novamente, falou em força, então ele quer saber que em força. Então, como aqui está em quilogramas, já vamos transformar esse cara em Newton, multiplicando por 10. Então, ao invés de usar 500, a gente vai usar 5.000, que é 500 vezes 10, que é o peso. Como eu tenho aqui duas polias móveis, tá vendo? As duas são móveis, nenhuma está presa no teto, tá vendo? Pelo centro. Se tivesse uma cordinha aqui presa no centro, ela seria fixa. Então essa polia é móvel. Então tem duas polias móveis. Então eu vou dividir por 4. 5.000 dividido por 4. A força que eu tenho, que vai chegar aqui nessa extremidade de alavanca, é de 1.250 newtons. 1.250 newtons. Essa é a força que chega desse lado. Mas ele quer saber aqui, ó. Opa, precisa descobrir aqui. Então agora virou outro exercício, calcular a alavanca. Força 1 vezes a distância 1 é igual a força 2 vezes a distância 2. Força 1 é a força que chegou do lado de cada alavanca, que é 1.250 newton. A distância desse lado é 2 metros, que é igual a força P vezes 4 metros. Vamos lá. 1.250 vezes 2 tem que ser igual a P vezes 4. Deu 2.500 aqui. O 4 estava multiplicando, passou dividindo. 2.500 dividido por 4, 625 newtons. Turminha, espero que não tenha sido muito difícil o exercício. Assistam esse vídeo quantas vezes vocês acharem melhor aí, para vocês entenderem melhor o exercício, que esse aqui seria um tipo de exercício mais complexo que vocês podem estar vendo aí na aplicações de lei de Newton, porque envolveram duas máquinas simples, que é polias móveis e alavanca. Nesse caso, né, não que precisava saber isso, mas esse é o tipo de alavanca interfixas. Plano inclinado aí para a gente finalizar, tá? O plano inclinado é igual ao que a gente coloca uma rampa na entrada de um tiro entulho, num caminhão de mudança. Quanto maior o ângulo, menor a distância percorrida. Quanto menor o ângulo, maior a distância percorrida. Mas só que, está falando aqui, ó, maior o ângulo, menor a distância. Então, ou seja, esse em cinza aqui, ou seja, um ângulo maior, eu vou percorrer uma distância menor. Mas, porém, se eu vou percorrer uma distância menor, eu vou fazer maior esforço. Então vai ser mais pesado quanto mais íngreme será essa rampa. Agora, se essa rampa tiver um ângulo menor, maior a distância. Eu vou percorrer maior distância para chegar do outro lado. Mas o esforço que eu vou ter que fazer vai ser menor.
vão andar uma distância maior, porém um esforço menor. Espero que eu tenha sido entendido aí, mas também, como eu falei novamente, assistam esse vídeo várias vezes aí, quantas vezes forem necessárias. Tem uma lista de exercícios para vocês lá no Google Classroom. E vocês serão notificados quando nós vamos ter um plantão, um tira dúvidas aí, para a gente tirar as dúvidas que ficarem de cada tipo de exercício, tá? Espero a participação de todos, espero que vocês façam a lista de exercícios que está no Google Classroom. Estou à disposição para tirar dúvida, tanto lá no Google Classroom ou num futuro plantão que nós iremos ter aí, provavelmente nessa semana, tá bom? Abraço a todos, valeu!